está me avisando aqui que tem um chamado de Brasília, do Márcio Rocha, não é isso, Beatriz? Do Márcio Rocha já chamando, já acionando aqui a gente, porque o Palácio do Planalto deve regulamentar até amanhã, não é? A chamada Lei da Reciprocidade, após a imposição do tarifaço, das tarifas pelo presidente americano Donald Trump, não é? No encerramento aqui do Bora Brasil, a Ana Paula Rodrigues já falava da expectativa também de uma coletiva de imprensa, não é? Do anúncio detalhado, mas a nossa reportagem em Brasília traz agora as informações, então, não é? A gente vai com o Márcio Rocha agora, tá chamando a gente, viu, Zaidan? Pedindo passagem aqui. Então vamos a Brasília. Diga lá, Márcio. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa ainda da publicação daquele decreto que regulamenta a lei de reciprocidade, essa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que esse decreto deve ser publicado no Diário Oficial da União até esta terça-feira, pelo menos é essa a expectativa. Essa seria uma resposta ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que determinou, né, essa tarifa de 50% em cima dos produtos brasileiros na relação comercial entre os dois países. Essa lei foi aprovada em abril deste ano pelo Congresso Nacional e foi motivada justamente pelo primeiro anúncio de Trump contra as exportações do Brasil, que exporta para os Estados Unidos aço e alumínio. Resumidamente, a lei permite que o Brasil coloque a mesma tarifa que for imposta a ele nas relações comerciais com qualquer país. Nesse domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com integrantes do governo, entre eles os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Agricultura, Carlos Fávaro, para discutir justamente uma resposta à medida anunciada pelo governo estadunidense. Esse anúncio do decreto foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, que inclusive teve uma agenda muito atribuída hoje pela manhã, se reunindo com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Após o encontro, Renato Casagrande afirmou que cerca de 30% das exportações do Espírito Santo vão para os Estados Unidos. E exatamente por esse motivo que ele defende que o Brasil não entre no que chamou de um duelo de tarifas com Donald Trump. Alckmin também deve dar uma declaração para a imprensa ali por volta das 4h30 da tarde sobre o tarifaço do governo dos Estados Unidos e começar a se reunir com representantes tanto da indústria quanto do agronegócio, dois dos setores mais atingidos pelas tarifas de Donald Trump, a partir desta terça-feira. O governo federal também decidiu criar um comitê para reunir os setores mais atingidos pela medida anunciada por Trump, que deve entrar em vigor no dia 1º de agosto, se não for revogada antes. No entanto, tanto o Palácio do Planalto quanto empresários e governadores brasileiros defendem a negociação. A gente lembra que Trump enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que a relação entre Brasil e os Estados Unidos é prejudicial a Washington, apesar de que os dados oficiais dos dois países indiquem o contrário. Além disso, criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal, e Bolsonaro se manifestou ontem afirmando que a única solução para o tarifaço imposto por Donald Trump é a aprovação da anistia dos condenados para os condenados do dia 8, pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro. A gente segue acompanhando, qualquer novidade chama vocês aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Combinado, esse é o Márcio Rocha, direto de Brasília, obrigado, viu, ao Márcio Rocha. O Zaidan, na reportagem de maior destaque do The New York Times, né, o jornal americano, no site, no portal, é só o ouvinte acessar lá o site que vai acompanhar essa reportagem a que eu me refiro, né, diz que apesar, né, dos blefes, de alguns recuos também do presidente americano Donald Trump, o The New York Times diz que as tarifas americanas, né, aumentaram dramaticamente, transformando o comércio global e que vieram para ficar. Né, vieram para ficar, uma reportagem grande aí publicada pelo The New York Times, né, mas em resumo, é isso, né, o artigo, né, uma reportagem discorre aí sobre alguns acordos que antes o presidente americano ameaçou de taxar e depois voltou atrás, fala de alguns entendimentos, protocolos de atendimentos, de entendimentos com o Vietnã e com o Reino Unido, né, mas que sim, as tarifas do presidente americano Donald Trump vieram para ficar, né, Zaidan? Não há dúvida, Danilo. Até porque isso não é uma idiosincrasia, né? O Trump não está fazendo nada
que não esteja ancorado nos setores da economia americana que apoiam essas medidas. Porque há setores contrários, há setores que são prejudicados por essas medidas. Então há pressões e contrapressões. Agora, daqui a pouco, inclusive, no comentário, a gente vai falar sobre as reações no Brasil. Mas o que se vê, inclusive, aquela carta ao Lula, ela tem algumas peculiaridades, coisas que são específicas do Brasil. Ele cita Bolsonaro, inventa um déficit que não existe. O Trump mente quando fala em déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil. São anos e anos de superávit acumulado em mais de 400 bilhões de dólares. E então ele inventou um déficit, né, que não existe. Ou ele foi muito mal informado por assessores incompetentes, ou ele resolveu atropelar a realidade e dizer que tem um déficit quando não há. Isso é simples, é uma conta de somar e diminuir, né? Não tem erro. Os Estados Unidos têm superávit. E olha, Danilo, um superávit que é ainda maior do que esse que se registra, porque uma coisa é relação comercial. Quando você considera serviços, e aí nós estamos falando inclusive de alta tecnologia, estamos falando de portais, de plataformas digitais, esse superávit é muito maior. Muito maior. Inclusive o Canadá, o que o Canadá fez? O Canadá taxou serviços. Foi o que levou os Estados Unidos a uma negociação. Embora não tenha havido muito sucesso, porque o Trump anunciou uma nova super tarifa para o Canadá e para o México e para a União Europeia. A União Europeia, ela tenta responder com tarifando produtos americanos. Mas é claro que ela tem uma grande desvantagem, porque ela tem, de fato, superávit com os Estados Unidos. E ela depende muito, muito, muito de produtos tecnológicos dos Estados Unidos. Então, para a União Europeia, isso é um problema, mas ela também responderá com tarifas. Agora, no Brasil, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, essa história do Bolsonaro e tal. Além disso, há o fato de que Trump inventou um déficit que não existe. O Brasil pode usar essa lei de reciprocidade, inclusive antes da regulamentação. O artigo 6º dessa lei, Danilo, está lá no artigo 6º da lei. Ele permite que em casos urgentes, em casos muito especiais, e esse é um caso especial, uma supertarifação de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados para o mercado dos Estados Unidos, então é uma situação especial. O artigo 6º permite que, mesmo sem a regulamentação pelo Congresso, o governo possa exercer o direito à reciprocidade. Só que há muito cuidado, né? Há muito tato para evitar que os efeitos econômicos internos no Brasil não sejam ainda piores e tal. Mas, repito, a gente falará sobre isso daqui a pouco. Mas o que o New York Times está dizendo é que o Trump não está fazendo isso de maneira idiosincrática, né? Ele decidiu, deu na telha. Não, ele tem uma base, em parte, de setores importantes da economia americana e do capital nos Estados Unidos, apoiando essas medidas. E outra parte que é contrária. Por exemplo, quando ele resolveu estabelecer uma taxação fixa de $1 milhão para cada navio chinês ou de bandeira chinesa ou de empresa chinesa que chegue aos Estados Unidos, os produtores de soja, Danilo, foram para cima do Trump e disseram: peraí, nós vamos vender para quem? Eles vêm com o navio buscar a nossa soja. Aí você bota uma taxa de $1 milhão. Eles não vêm mais. Nós vamos vender essa soja para quem, irmão? E aí, claro, houve um recuo. Então, as pressões internas é que podem provocar recuos. E há, inclusive, Danilo, uma contestação na justiça. Essa semana a gente vai falar mais sobre isso, porque a coisa começa a andar,
mas já há contestações na justiça dizendo que a lei na qual Trump disse basear para estabelecer as supertarifas, essa lei não permite essa política de tarifas tal qual Trump está fazendo, Daniel. E quem vai sentir mais no bolso é o americano médio, né, Zaidan? Porque os ultra ricos, aqueles alinhados com as políticas do presidente americano Donald Trump, esses estão um pouco se importando, né? Mas o americano médio, eleitor, não é, possivelmente eleitor, não é, do presidente Trump, que vai sentir no bolso, não é, o reajuste, né, dos preços, o aumento dos preços nas gôndolas, não é, no supermercado aí, e claro também o reflexo disso aqui no Brasil, né? Não à toa, todos os setores já se movimentando, né, de suco de laranja, entre outros, né, do café, e já buscando também até outros parceiros, né, a África, países aqui sul-americanos, né, e outros mercados aí, para tentar amenizar um pouco o prejuízo, né, e essas sobretaxas aí do Donald Trump, que, se confirmarem, entra em vigor no dia 1º de agosto, né? Mas daqui a pouquinho o Zaidan vai aprofundar aí o comentário a respeito, né, das reações diferentes no Brasil aos ataques do Donald Trump. A gente vai fazer um